Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui nessa pegada de fé, junto com você aqui no Café com Jesus. Meus queridos, eu fiz essa abertura assim um pouquinho rápida, só para relembrar os tempos de locução de FM, que eu não quero voltar mais, quero estar aqui nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, e na rádio Jesus na Rua, na África. Eu quero agradecer no dia que se chama hoje, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, falando da Palavra de Deus, cumprimentando os nossos queridos irmãos que estão espalhados em muitos lugares do planeta Terra, nos 195 países. Tem gente que ouve o Jesus na Rua. E eu quero também agradecer por você que está nessa pegada. Agora são 21 horas e 7 minutos na Grande Araguaína e no Grande Rio. Quer dizer, não sei se é Grande Rio. Como é que chama aí, Márcia? Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. E na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu só não achei legal foi esse negócio desse Fluminense aí. Eu gosto do Flamengo. Mas tudo bem, vou aceitar esse lugar que a Márcia mora. Márcia, não tem uma Baixada do Flamengo aí, não? Tem o Aterro do Flamengo, o bairro do Flamengo. Ah, legal. Mas nós estamos transmitindo da Baixada Fluminense. Esse time aí, colorido. Muito bem, glória a Deus pela vida de vocês, meus queridos. Nós vamos agora trazer um momento de interação com você. Nós estamos vivendo dias que parecem noites. Nós estamos vivendo minutos que parecem horas. Nós estamos vivendo dias que parecem semanas. Nós estamos vivendo semanas que parecem meses. O que é que significa isso? Significa que nós estamos vivendo acelerado. Há uma aceleração nas nossas vidas. Quando nós pensamos que passou uma semana, só passou um dia. Dado a quantidade, turbilhão de coisas que estão nos chegando para nós a todo instante. Meus queridos, eu quero que vocês tenham um entendimento sobre o que está acontecendo no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional. E a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: quando a gente deseja a felicidade do outro, a nossa vem em dobro. Amém? Amém. Olha só, essa palavra, ela está na Bíblia. Tá, apóstolo? Tá sim. Olha só, o que a palavra de Deus diz? Façai, desejai aos homens aquilo que você quer que ele vos faça. Quando nós desejamos a felicidade do outro, nós devemos desejar não porque nós vamos receber em dobro. Mas isso é uma planta. Quando você deseja a felicidade do outro, você está plantando felicidade na vida da outra pessoa. E quando você colher, você vai colher em dobro, multiplicado, quadruplicado. E essa é a tônica da vida cristã. Eu estava lembrando, Márcia, e esse é um momento oportuno. Depois eu quero que você fale
o nome do Jesus na Rua em Ubuntu. Tem uma panela bem grande, cheia de comida. E tem colheres que tem 3 metros de comprimento. Eu vi aquilo e não entendi por quê. Tem um buraco de mais ou menos 1 metro. A pessoa fica de um lado dessa roda, em volta dessa panela, e ele pega com a colher grande, comprida, que está no meio. E ele pega e põe na boca do outro que está na frente dele, do outro lado da panela. Isso é a filosofia Ubuntu. Faça aos outros aquilo que você precisa, que você quer que eles façam a você. Aí esta pessoa pega uma colher grandona, comprida, e ele coloca dentro daquela panela e tira a comida e dá na boca do outro que está do outro lado. Agora, detalhe interessante, Márcia. Para que eu viva, eu preciso dar comida a outra pessoa. Porque se eu deixar a outra pessoa sem comida, ele vai desfalecer e ele não vai conseguir me dar comida. Então quem morre sou eu. Eu não consigo comer sozinho. É por isso, Márcia, que quando eles recebem uma doação, um donativo, que não seja em dinheiro, que é comida, a primeira coisa que eles fazem é chamar um vizinho para que ele venha comer. Então ele dá primeiro ao vizinho para que ele possa comer. Amém, Márcia? Amém. Otsimilo Iesu Kuosama, Jesus na Rua em Ubuntu. Glória a Deus. Esse é o nosso Café com Jesus. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 1, 3, 4 e 5, com o título João e Jesus. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos conversar um pouquinho agora para a gente poder entender algumas situações. O livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém já é uma realidade. Está na plataforma Eduz e em breve ela vai estar em outra. Ele vai já está disponível para venda. Você já pode entrar e comprar ele lá. E ele tem 3 versões. Ele tem na versão e-book, na versão físico e na versão audiobook. Por que eu deixei para falar na versão audiobook por último? Por um motivo simples, porque audiobook nós estamos cada audiobook que for vendido ao final do mês, nós vamos fazer o mapeamento de onde esse livro foi comprado, porque nós temos como fazer esse mapeamento. E nós vamos doar para a Associação dos Cegos de cada estado do Tocantins, a estado do Brasil, cada estado do Brasil e cada país do mundo. Nós vamos pegar e vamos fazer uma doação de 10% do lucro líquido do
audiobook. Por que assim? Para nós ajudarmos as associações ou a Associação Estadual dos Cegos de cada estado. É uma forma de nós distribuirmos para os nossos queridos irmãos este livro, porque nós fazemos a doação em dinheiro, e se a associação fizer a opção, nós podemos doar os livros. Doar não, nós vamos fazer o preço de custo do livro e vamos mandar para as associações. Basta que elas entrem em contato com o Jesus na Rua. E eu quero agora trazer, meus queridos, para nós, nesse momento de café com Jesus, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso pastor Bernardino, lá em Márcia? Luanda, em Angola. Em Luanda, Angola. É porque veio aqui uma palavra diferente. Eu quero mandar um abraço para o nosso pastor Paulo, na capital de Cabo Verde, Praia. E quero mandar um alô também para o nosso querido pastor, que está em Morumbala, né, na cidade de Morumbala, pastor Mox, e o pastor Cardoso, na capital de Moçambique, o pastor Mox em Morumbala, em Moçambique, e o pastor Cardoso na cidade da Beira, que é a capital de Moçambique. Eu quero agradecer nesses 4 homens e suas famílias. Um alô muito especial para a mãe do pastor Bernardino. Ele é o único solteiro da turma, Márcia. É o mais novo, né? Sim, o mais novo. E ele ainda mora com mamãe. Ele chama mamãe. E então eu quero mandar esse alô especial para essa galera e para todos os pastores que fazem parte do Jesus na Rua. Nós estamos falando nomes aqui, nós estamos com uma restrição em alguns países, então nós precisamos preservar a identidade dos nossos irmãos para que eles não sejam, vamos dizer assim, encontrados. Eles não são agentes secretos de Jesus Cristo, eles são homens atuantes. Muito bem, nós vamos começar aqui agora pedindo e declarando a Deus: Pai, traz nos nossos corações, Senhor, essa palavra e abre o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber de Ti essa palavra. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 1, 3, 4 e 5. Versículo 1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos. Amém? Amém. Depois que Jesus Cristo terminou de instruir seus 12 discípulos, nós vamos fazer um apêndice agora para nós falarmos sobre uma pessoa muito especial. Por que que o nome dessa palavra é João e Jesus? Porque João, ele veio pregando no deserto. A Bíblia nos exorta, nos
nos instrui sobre que nascido de mulher não existe ninguém maior do que João. Nós fazemos uma pergunta, ou a pergunta que não quer calar: uai, apóstolo, e Jesus Cristo não foi nascido de mulher, não? Sim. Acontece que João, ele foi concebido através de um ato humano. E Maria não. Maria não foi concebida, né? Não teve a concepção do seu filho por um ato humano. Deus fortaleceu o pai de João e a mãe de João, porque eles já eram de idade bem avançada e ela ainda era estéril, e ele foi concebido de modo natural. Foi fortalecido o corpo do pai e da mãe dele, para que ele fosse concebido de modo natural. Diferente de Jesus Cristo, que foi concebido pela a Virgem, ela foi envolvida pela sombra de Deus. Então, esta é a grande diferença. É preciso que a gente fale isso, meus queridos, porque eu tenho visto aberrações em algumas igrejas que nós vamos. Apóstolo, o senhor vai ouvir pregação em igreja? Eu vou, normal. Eu sou um crente, um filho de Deus, normal. Eu vou lá e ouço. Às vezes as pessoas me chamam para... Normalmente eu me sento lá no fundo da igreja para não me... E lá eu ouço a palavra. Às vezes a palavra é uma palavra muito boa, maravilhosa, sem interpretação, e eu fico maravilhado. Acho muito bom e vou embora para casa muito feliz. Outras vezes as pessoas mudam a palavra e eu saio de lá muito triste, porque às vezes as pessoas querem interpretar, querem dizer coisas que a Bíblia não diz. Então, em relação, eu estou esclarecendo, trazendo essa situação de João aqui, para que a gente tenha uma oportunidade de um conhecimento puro. Esse homem, João, ele era homem nascido de mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Diz que homem nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Não existe ninguém que se destacou mais do que João, que foi usado por Deus, que veio exatamente com um propósito. Vamos entender essa situação. E Moisés? Moisés é nascido de mulher, mas Moisés foi chamado, e João, ele foi fortalecido os pais dele para que ele viesse ao mundo de forma natural. E João, ele inicialmente não batizava. O que ele fazia? Ele pregava a palavra. Ele era um pregador da palavra. Mas está escrito sobre ele, acerca dele. E João é aquele que nós chamamos de trator de esteira. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele vem aplanar os caminhos. Quem aplana, quem torna um local para nós aqui fisicamente é um trator de esteira. Então João era esse trator de esteira. Era este homem que fazia a diferença onde ele chegava. Por quê? Porque ele não se calava. Ele não era uma pessoa que aceitava sugestões de pregações. Não. De posicionamento. De jeito nenhum. Então é por isso que nós estamos fazendo, nesse instante, trazendo um pouquinho de João,
que as pessoas dizem que era primo de Jesus Cristo, mas não tem relato bíblico, até mesmo porque no original aramaico, onde vai se referir a isso, tem uma palavra que define o parente, e não tem essa palavra como parente. Pode ter sido uma tradução equivocada, a parenta dela, mas era uma pessoa amiga. Aí sim. E diante dessa situação, eu quero que vocês entendam que João, não existe nenhum relato, vamos dizer assim, histórico, de que João é primo de Jesus Cristo, viu? E então nós vamos... Agora, Márcia, eu queria que você repetisse o primeiro versículo, aquela primeira parte que você leu, para a gente poder dar continuidade agora. Muito obrigado. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, amém? Amém. Jesus Cristo optou por instruir os seus discípulos. E instruindo os seus discípulos, depois que ele terminou de instruir os discípulos, dizer aquilo que era necessário para que eles, como homens de Deus, pudessem seguir o caminho que Deus estava chamando eles para seguir. Aconteceu uma coisa muito interessante, meus queridos. O que é interessante quando Jesus Cristo estava instruindo os seus discípulos? Porque os discípulos de Jesus Cristo, alguns tinham andado com João. Por quê? Porque naquele tempo, os homens, eles buscavam, vamos dizer assim, homens para instruí-los acerca da palavra. E aconteceu isso com os discípulos de Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Amém? Amém. Jesus, depois de ter instruído seus discípulos, foi pregar e ensinar nas cidades da Galileia. Vamos relembrar aqui o chamado de Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós já estamos aqui em 2 povos, né? Jesus Cristo já pregou em Jerusalém e ele está indo pregar em Samaria. Está indo ensinar em Samaria. Meus queridos, essa oportunidade de Jesus Cristo, ela é um pouquinho diferente daquilo que que algumas pessoas pregam. Porque Jesus Cristo não ficou enviando toda hora pessoas para irem nos lugares, não. Ele mesmo ia. É o que nós olhamos na hora de cumprir o ID, se é para uma igreja rica, o pastor vai, o apóstolo vai. Se é uma igreja mais pobre, mais pequena, ele manda um diácono, manda um presbítero, manda outro, enfim. E com Jesus Cristo não era assim. Jesus Cristo mesmo ia, ele mesmo ia. Mas eu não tenho como estar em muitos lugares. Você não precisa de estar em muitos lugares. Você precisa de ir. E naquele caminho que você for, você precisa dar fruto. E que o seu fruto permaneça. Amém, Márcia? Amém. Versículo 3. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Amém? Amém. Eu queria que você fizesse a leitura do 1 e do 3. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro?
Amém? Amém. Essa pergunta, meus queridos, é de João. João estava preso e lembrando que foi João que batizou Jesus. E João viu aquilo e ouviu aquilo que Deus falou acerca de Jesus Cristo, mas já passaram dias entre o dia do batismo de Jesus Cristo e esse dia que João está preso. E nós precisamos compreender exatamente isso. João manda perguntar porque ele ouviu histórias acerca de Jesus Cristo. E ele manda perguntar para ter certeza. Por que ele manda perguntar? Porque na hora que o Messias começasse o ministério terreno dele, ele sabia que o fim dele já estava ali. E detalhe interessante: para que Jesus Cristo viesse, era necessário que fosse aplanado os caminhos. E quem fez isso foi João. Quando João sai de cena, e perceba que se você continuar lendo o texto depois desse episódio de Jesus Cristo, de João mandando perguntar a Jesus Cristo vai dar uma resposta emblemática, uma resposta que é muito, muito importante para os evangelistas. João manda perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? O que ele estava dizendo? Porque se tivermos que esperar outro, eu vou sair daqui. Se não, eu sei que daqui eu não saio mais, porque o meu tempo é chegado. Meus queridos, nós precisamos ter consciência daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós somos usados por Deus para fazer. Nós precisamos desse entendimento, desse conhecimento, mas só o Espírito Santo nos dá essa revelação. A hora de sairmos de cena, para que Jesus Cristo continuasse ali, era necessário que João saísse de cena. Por quê? Porque ele veio na frente. Para que Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo florescesse, tinha que haver a imolação vamos dizer assim, do bode expiatório. Porque João andou pelo deserto. E ele está agora no deserto da prisão. Amém, Márcia? Amém. Versículo 4. Jesus respondeu: voltem e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Amém? Amém. Olha só. Jesus Cristo, a gente pode achar que ele deu uma resposta dura. Não, mas ele não deu uma resposta dura. Ele respondeu com a profecia messiânica. O que o Messias vai fazer? Então Jesus Cristo responde àqueles homens que vieram da parte de João de uma forma maravilhosa. Às vezes eu já até ouvi pregações que a pessoa diz: olha, Jesus Cristo respondeu de maneira dura. Não respondeu. É porque quando traduz para o português essa nossa língua maravilhosa, ela é de difícil tradução. E aquele povo, eles falavam uma das línguas semíticas,
que são os semitas. Então, a tradução é muito difícil, mas Jesus Cristo deu uma resposta maravilhosa. Olhem os sinais. O que Jesus Cristo disse? Olhem os sinais. Todos os sinais do Messias eu estou operando. Está acontecendo agora no nosso tempo. E agora eu quero que você, Márcia, faça a leitura de cada um dos sinais, um por um de cada vez. Nós observamos esse um e depois passamos para o outro. Versículo 5. Os cegos veem. Amém? Amém. Essa profecia está onde? Essa profecia está lá em Lucas 5, de 16 a 21. Todos esses sinais estão profetizados, mas eles foram profetizados aonde? Lá em Isaías 61. Então, cada um destes sinais que Jesus Cristo vai falar aqui, eles estão profetizados em Isaías 61. Esse momento, meus queridos, nós precisamos nos lembrar de uma coisa muito simples. Jesus Cristo era um homem simples. Era um homem simples. Ele não tinha esta situação de falar difícil. Não. Ele foi usar exatamente aquela oportunidade de que todas as pessoas entendessem sem precisar de interpretar. Este é o segredo de Jesus Cristo. Ele não falava palavras que necessitassem de interpretação. Vamos ver. O segundo ponto, Márcia. Os mancos andam. Amém? Amém. Agora vamos entender. Os cegos veem e os mancos andam. O que significa isso? Jesus Cristo chegava, tocava naquelas pessoas que estavam, que tinham problemas nas pernas, e ao tocar neles, eles eram curados. Os mancos andam e os cegos veem. Márcia, o próximo ponto. Os leprosos são purificados. Amém? Amém. Os leprosos são purificados. Nós vemos aquela passagem ali em Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3. Aquele leproso chega para Jesus Cristo e diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus Cristo disse: quero, seja limpo. Jesus Cristo estava fazendo os milagres, as curas que a Bíblia diz a respeito dele, acerca dele. Aí vamos recapitular. Os cegos veem, os mancos andam, os aleijados andam e os leprosos são curados. Márcia, o próximo ponto. Os surdos ouvem. Amém? Amém. Os surdos ouvem. Nós temos ali uma opção. Aqueles homens podiam interpretar de várias formas o que Jesus Cristo estava dizendo. Só que aqueles homens eram conhecedores da palavra. Por isso que eles sabiam do que Jesus Cristo estava falando.
E ao saberem disso, por conhecimento da Escritura, eles têm exatamente a certeza de que aquele é o Messias. Amém, Márcia? Amém. Os mortos são ressuscitados. Amém? Amém. Os mortos são ressuscitados. Todas estas oportunidades, meus queridos, estão diante do Messias. Ele é quem opera estes milagres. Ele é quem opera estas maravilhas. Ele é quem opera estes momentos de cura. Ele cura, salva e liberta o povo de Deus. Só o povo de Deus, apóstolo? Não. Todas as pessoas. Que a partir dali passam a ser povo de Deus. Amém, Márcia? Amém. E as boas novas são pregadas aos pobres. Amém? Amém. E as boas novas? O que é as boas novas? O Evangelho, que ainda não tinha o nome de Evangelho. Ainda, porque esse nome de Evangelho ele vai adquirir muito tempo depois. Mas na época de Jesus Cristo, porque ele ainda estava aqui. Então não podia ser o Evangelho. Existem algumas traduções erradas que falam do Evangelho, mas não é Evangelho. Evangelho vem de uma tradução de um tempo para cá que relata sobre a questão de ser pregada as boas novas. Aí as boas novas é o Evangelho. Então nós precisamos, meus queridos, de lembrar exatamente isso. Nós estamos vivendo no tempo, no dia que se chama hoje, mas nós não estamos isentos e nem longe dos milagres. E nós temos exatamente essa oportunidade. Amém, Márcia? Amém. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Amém? Amém. Glória a Deus. O nosso querido irmão João, ele foi convencido pelas evidências de que aquele que estava fazendo aquelas coisas, aquele pelo qual Deus operava prodígios e maravilhas, porque se nós lembrarmos, João em nenhum ponto da Bíblia ele curou. Por quê? Porque esta é a ação messiânica. Então, ele não tinha essa oportunidade de curar enfermos. Agora, quando ele ouviu que Jesus Cristo, em Jesus, havia o cumprimento da profecia de Isaías 61, então ele ficou convencido de que aquele sim era o Messias, que não havia de vir outro. Porque às vezes a gente diz, ele não falou diretamente. Sim, ele falou diretamente porque ele falou da evidência do Messias.
Hoje é porque nós não temos Messias. O Messias já veio. E então não há esta homem aqui com esta oportunidade de ser e de fazer tudo isso. É assim, apóstolo? Não, não é. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo dizendo que obras maiores do que estas vocês farão. Então, meu querido, é preciso que você entenda que é para nós, é para a igreja, esses prodígios e maravilhas no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o Encontro da Família. Segunda-feira, às 21h07, o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 21h07, o Encontro de Orações. Sexta-feira, às 21h07, o Encontro de Evangelismo e Missões. Sábado, às 9h07, o Café com Jesus. E às 21h07, o Encontro de Jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Ajudem-nos se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Ajudem-nos orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Ajudem-nos baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração. Sigam-nos também no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional. Quando a gente deseja a felicidade do outro, a nossa vem em dobro.